Guerra dos Sentidos. Olá amigos, bem-vindos à Guerra dos Sentidos. Aqui Daniel Spencer. Temos estado a abordar várias questões que têm a ver com a visão, audição, tato, olfato, paladar e entramos ainda inicialmente em algumas atividades da nossa vida, a televisão, o cinema, os jogos de vídeo e a internet. Abordámos a fundo muitas questões de cinema e vamos fazer agora uma abordagem dos valores morais neste mídia. Isto tudo no campo mental. Estamos a falar sobre interação mental. Vimos os efeitos que as telas de luz intermitente e mudança de plano rápido podem ter sobre o nosso lóbulo frontal. E nós vemos que tudo é tratado com uma abordagem de exagero. Se eu deixar cair uma caneta na minha mesa, ela vai fazer um som simples. Mas se ela cair num filme, ela vai fazer... É todo um exagero no som. É um exagero na imagem. E nós vemos que tudo é trabalhado para interagir. Não é à toa que temos um som que vai suave e depois aumenta. Por exemplo, a cena nos apresenta um suspense. Tchan, 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 tchan. Então, tudo isto é uma intenção clara de dinamizar e interagir com as nossas emoções. Ninguém vê uma cena de um crime com uma música nem uma cena cómica com uma música porque a própria música, as imagens, o suspense, a interação têm um efeito sobre nós. E é sobre esse efeito que eu gostaria de falar. Já vimos como muitas pessoas ignoram a forma como estas coisas condicionam os seus valores, mas nós já vimos como neste estado semi-hipnótico registramos muita informação. Muitas pessoas estudam quando dormem. Elas colocam a matéria a tocar enquanto adormecem e depois de adormecerem, porque nesse estado mental o cérebro registra toda a informação. E isto é um pouco o efeito que as telas têm sobre nós, especialmente se desenvolvermos essa atividade com regularidade e se fizermos dela a forma como assimilamos o conteúdo. E é aqui que nós temos que ter em atenção. Por exemplo, vou abordar as pessoas com crenças e com filosofias. Os atores, os produtores, eles têm as suas filosofias de vida e eles estão a utilizar este mídia para passarem os seus conceitos. Não só de enclausuramento mental, vou pôr desta forma, ou seja, de condicionar as pessoas para acreditarem como elas acreditam. Não é à toa que a publicidade nos filmes, muitas vezes a subentendida, aquela marca de relógio, marca de telefone ou marca de uma empresa que aparece ou numa bebida discretamente, são caríssimos de se aplicarem nos filmes ou nos mídias em geral, porque isso tem um efeito sobre o consumidor. Não estou a falar de mensagem subliminar, porque isso é obviamente comprovado. Eu estou a falar de mensagem subentendida, que as pessoas ignoram. E muitas das vezes os filmes apresentam esses valores deturpados. Nenhum filme vai nos apresentar uma pessoa que adultera nitidamente para nós a defendermos. Primeiro tem que nos mostrar quão injustiçada essa pessoa é no casamento, quão infeliz ela é no seu casamento, para justificar o adultério. E todos os valores são apresentados assim. Há filmes que nos fazem criar fascínio sobre coisas erradas. Vemos filmes que falam sobre ladrões, falsificadores de cheques, como grandes heróis ou seres muito inteligentes, que conseguem um plano perfeito. Esses filmes incentivam as pessoas, motivam a sua imaginação e nos mostram coisas que fogem dos nossos valores. Eu queria focar-me um pouco nos filmes religiosos também. Para o público religioso, há muitas pessoas que têm estado a assistir filmes sobre valores morais e se esquecem de que, na sua forma de estar, como cristãos ou até noutras religiões, não são só os valores morais que interessam. Por exemplo, para os cristãos, interessa todo o conceito de Cristo, porque valores morais, há muitas pessoas que têm valores morais e não são cristãs. Reparem, muitos estão a assistir filmes muito bonitos, de valores morais, que mostram a conversão de pessoas.
mas esquecem que esses filmes passam 90 minutos a mostrar a vida devassa e todo o tipo de pecados, a violência, a agressividade, às vezes mesmo cenas de adultério, só para mostrar-nos como essa pessoa se converteu nos últimos 5 minutos do filme. Isso não é uma história de conversão. Uma história de conversão é ao contrário. Faz uma breve abordagem do passado e depois passa o resto a mostrar-nos todas as coisas e os benefícios de uma vida de conversão. Então, há aqui uma clara intenção de satisfazer o desejo das pessoas de contemplar o erro. E com um argumento. Há sempre um argumento moral por trás. E se formos a ver, até do inferno e do diabo conseguimos tirar alguma lição de moral. Então, as lições de moral não se interessam de tirar um pequenino pedaço de lição de moral. Ninguém come um enorme bolo, alguma coisa horrível ou nojenta, só por causa de uma cereja que está ali. As pessoas têm que ver as coisas como um todo. E muitos de nós assistimos filmes sem nos apercebermos. Eu queria citar um filme que circula muito por aí, pelo qual as pessoas são apaixonadas e que me tocou bastante também, mas que ao analisar com cuidado, reparei, primeiro, alguns desajustes e depois alguns problemas sérios de tentar convencer-me ou passar-me um conceito que pode não ser o que eu acredito. O filme A Paixão, que é um sucesso entre os cristãos e que se alega ser o filme mais fiel ao cristianismo, e que todos os detalhes foram ali tidos em atenção. Até o nome do autor, as iniciais de Jim Caviezel, são JC, como Jesus Cristo. A idade dele era 33 anos e o penúltimo filme no qual entrou era O Conde de Monte Cristo. Cristo ali por todo o lado. Mas depois vemos todo o método típico do produtor, que sempre aborda as questões violentas de sangue em todo o seu historial. E aqui volta a fazer a mesma abordagem, tentar impressionar-nos com um cristianismo físico. Quando vemos aquele Jesus a morrer na cruz, não parece que está a morrer por causa do peso dos nossos pecados, mas sim porque levou uma grande surra. Isto não é o Evangelho. São feitos 25 minutos de violência pura, com uma cena, ou várias cenas, que aparecem com meio versículo no Evangelho de João. Ou seja, de uma linha, de meio versículo, conseguimos fazer 25 minutos de cenas de violência. E para os cristãos isto é um mau testemunho. É um mau testemunho ao mundo. Nós não estamos a mostrar o quanto Cristo sofreu, porque a Bíblia mostra o quanto Cristo sofreu, sem entrar nesses detalhes mórbidos. Não descreve como a pele saltou, lascou e saiu sangue e jorrou na cara do soldado. Isso são detalhes sádicos. Das duas, uma. Ou a Bíblia não conta tudo o que eu preciso de saber para entender o sacrifício de Cristo, ou a paixão de Cristo mostra mais do que eu preciso de saber para entender o sacrifício de Cristo. Porque eu posso ler a Bíblia, apesar de muitas cenas de violência, elas não são descritivas, mas apenas elas se limitam a falar do sucedido, da ação, e não entram em momentos de pausa com grandes detalhes. E nós vemos que o filme se esforça em fazer isso. Eu posso apresentar essas coisas aos meus filhos na Bíblia, mas não posso apresentar essas coisas nesse filme porque é violento. Sem falar para os conceitos de satanismo, as crianças como possuídas, como demónios, lideradas por um Satanás que é meio homem, meio mulher. Todos os conceitos e uma série de cenas que não vamos encontrar na Bíblia estão ali. Isto é uma abordagem aos cristãos, porque nós não queremos abordar só o público cristão, nem queremos estar aqui a entrar em campos tendenciosos. Mas a questão dos valores morais é clara, e a questão dos valores espirituais, e a sua interação na nossa vida é clara. Sem nos apercebermos, começamos a consumir valores, a defender coisas. Por exemplo, o Rambo, para salvar uma vida. Uma vida é importante. E o meu amigo foi raptado e a vida dele está em perigo. Ele vai matar 150 vidas de homens casados, homens que ainda não foram de lua de mel, homens de todas as situações, só porque quer salvar uma vida. Será que isso não nos afeta? A mais que não nos afetasse, será correto ficarmos a gastar tempo a contemplar este tipo de abordagem dos valores sociais e morais? Mas o pior é que estas coisas nos afetam, porque nós estamos numa guerra dos sentidos. Então fique atento. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.